depois dessa aula, né? Aí depende da criatividade do peão, né? Bora, Pedro. Depende da criatividade do caboclo. O caboclo dá para construir, bicho. Você consegue construir, ô Pedro, um gerador de energia, se você tiver ali os conhecimentos técnicos da prática mesmo ali, de construir circuitos e tal, você consegue construir um gerador, bicho, na sua bicicleta, por exemplo. Você coloca a roda para girar ali e você já tem uma forma de criar variação de campo eletromagnético. Então, você já tem ali um gerador, se você quiser. Você pode criar energia de várias maneiras, assim. Aí tem que ter um conhecimento técnico da coisa prática, dos circuitos, além do conhecimento físico, né? Porque o físico é um cara engraçado, velho. Ele entende das coisas, mas não sabe fazer porra nenhuma. O cara quebrar a geladeira aqui em casa, vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Eu sei como funciona. Vai ligar para um cara. Vou ligar lá pro técnico e falar, bicho, ó, tá funcionando não. Aí o cara vem aqui, ele... não, tem que trocar a peça tal, não sei o quê. Porque é diferente. A gente quando a gente estuda física, a gente estuda os fenômenos da natureza. Né? A gente estuda como que a natureza se comporta. E aí, quando você vai aplicar isso muito especificamente num determinado equipamento, a gente não tem essa visão, porque a aplicabilidade específica, né, dentro de um equipamento envolve outros conhecimentos que não fazem parte da nossa física. Aí vem a engenharia, aí vem, né, a parte mais técnica da coisa. A gente acaba estudando o contexto geral, né? Mas assim, a natureza de uma maneira geral, não a coisa mais aplicada. Muito bom, senhores. Então, hoje, vamos caminhando aí para o fim do capítulo. A gente vai agora, cara, conectar no nosso circuito. Já tinha o indutor, o capacitor e o resistor. Vocês viram na aula passada que somente esses três caras funcionando, você vai ter um circuito oscilante, né? Pode ser oscilante, dependendo do valor da resistência. Se ele for oscilante, ele vai perdendo energia por conta da resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ali é uma espécie de ralo energético. Então, a energia ela vai embora, vai indo embora, vai indo embora, até que a oscilação acabe e você não tem mais corrente no seu circuito. Né? É como se fosse um pêndulo real, um pêndulo simples, mas real. Você pega lá o pêndulo na sua casa, solta ele vai oscilando, 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 como existe uma resistência do ar, existe um atrito, você vai perder energia. E aí essa energia vai roubando a energia do seu sistema, até que as oscilações vão diminuindo, até que uma hora ele pare de oscilar. O circuito RLC é igualzinho. Então, qual é a ideia agora? Como que você mantém um circuito RLC funcionando? Você precisa injetar energia. Beleza. Ou seja, você precisa injetar uma fonte, né? Uma fonte elétrica, uma bateria. Mas, se você colocar lá uma bateria de corrente contínua, o que vai acontecer? Uma corrente que você coloca sempre para o mesmo lado, e se ela for uma corrente constante, por exemplo, primeiro, o indutor vai deixar de funcionar, porque o indutor precisa de uma corrente variável, pelo menos, ou uma corrente que cresça ou diminua. Então, se você mete lá uma corrente contínua constante, o indutor não armazena mais energia magnética, beleza? Ele precisa daquela quantidade DI/dt. O DI/dt pode estar associado a uma troca de sentido ou a um crescimento ou uma diminuição da sua corrente. Então, primeiro, seu indutor vai deixar de funcionar. Segundo, o seu capacitor ele vai começar a acumular carga numa placa só. E aí vai chegar um momento em que ele entra em equilíbrio, e aí o que vai acontecer com o seu circuito? Vai deixar de funcionar. Ele vai simplesmente parar, você vai ter toda a energia armazenada lá na placa, e aí o indutor está cagando, o resistor está cagando porque não tem corrente, e aí você não tem um circuito, né, funcionando. O que você tem que fazer então? Jogar uma fonte
de corrente alternada. Só que quando você joga uma fonte de corrente alternada, a fonte de corrente alternada, ela fica invertendo a polaridade da bateria de tempos em tempos. É isso que ela faz na prática, né? E aí esta variação da corrente para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, ela faz todo o seu circuito funcionar. Por quê? Porque tem variação de corrente, então seu indutor ele vai conseguir armazenar energia, né? Ele fica oscilando ali, armazenando energia. Uma hora ele entrega energia para o circuito, outra hora ele armazena, então ele fica nessa troca. O capacitor também vai funcionar tranquilamente, porque uma hora ele vai armazenar, uma hora ele vai voltar a energia para o circuito. Então esses dois caras continuam funcionando como um oscilador, tá? O resistor vai continuar funcionando, porque você vai ter uma corrente passando por ele, e para o resistor pouco importa se é alternada ou se é contínua, ele vai esquentar da mesma maneira, certo? Então você tem o seu circuito ali funcionando com os três equipamentos funcionando normalmente, tá certo? Só que existe aí algumas características dentro desse circuito, que é isso que nós vamos estudar hoje. Então deixa eu já começar a brincadeira aqui. E aí vamos, galera, bem devagarzinho, tá? Porque aqui pode ser que complique um pouco a nossa vida. Então eu vou bem devagarzinho, eu vou fazendo primeiro separado, né? Porque como a gente está inserindo um agente novo aí no sistema, que é uma fonte de corrente alternada, então primeiro eu vou fazer separado. Eu vou estudar primeiro a fonte de corrente alternada num resistor, depois no indutor, depois no capacitor, e aí depois a gente junta todo mundo numa coisa só. Tá bom? Então, a brincadeira hoje é a gente estudar circuitos que possuam corrente alternada. Então, primeiro, como é que a gente representa uma fonte de corrente alternada? Porque a fonte de corrente contínua era isso aqui, né? Era representado por um traço grande e um traço pequenininho. A fonte de corrente alternada, a gente vai ter que trocar esse símbolo. Então, vamos primeiro definir que símbolo é esse. Uma fonte de corrente alternada Vocês estão fazendo Eletro 2 experimental? Não deixaram. Não deixaram. Ela está sendo só para os formandos, né? Sim. Tá bom. Então é representada Nossa, que triste essa sua frase, Renata. Não deixaram. Impediram a gente. É porque eu acho mó bom quando a gente faz a matéria teórica com a prática, que é mais fácil de visualizar. Quando eu consigo visualizar, por exemplo, sei lá, o ímã passando dentro da bobina e tal, e vendo que isso gera corrente, é muito mais fácil de você ler o conceito e entender. É tipo o que vocês estão vendo em ótica agora, né? Sim. Tipo, geralmente a gente faz experimento e depois vai falar com você, a gente consegue visualizar o que tá rolando. Abre a cabeça, né? Show. Então, deixa eu pegar aqui o nosso símbolo. E aí, quando vocês forem fazer física experimental lá, ou eletroexperimental, sempre que vocês olharem o equipamento com esse símbolo aqui, é porque você está diante de uma fonte de corrente alternada. É um tiozinho. Oi. Ah, não. Esqueceu aquela cobrinha dentro de um círculo. É isso aí. Bom, como é uma fonte de corrente alternada, como é que a gente representa isso matematicamente? Através de uma função senoidal, né? Uma função senoidal.
E aí a função senoidal, vocês sabem que a função senoidal ela pode ser expressa através de seno ou cosseno. O seno e o cosseno, galera, eles são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o seno está 90 graus para frente ou para trás do cosseno. Essa é a única diferença. Né? Eles são defasados aí de meio comprimento de onda. Né? Não é isso? Não, de um quarto do comprimento de onda. É um quarto? Não, é um quarto. Que quando não está no zero, é um quarto. Beleza? Então, eles são a mesma coisa, só que eles são duas ondas que se defasaram. Quando você olha para um, olha para o outro. Tá bom? Então você tanto faz quando fala assim, isso aqui é uma grandeza senoidal. Aí tanto faz você representar isso por um cosseno ou por um seno. O que interessa é como que era a condição inicial. Na condição inicial, essa grandeza era máxima ou era zero? É isso que vai mudar. Beleza? Se você vai querer usar um seno ou um cosseno. Bom dia, doutor Edson. Tudo certo por aí? Bom dia. Então, lá. No caso da fonte produzir uma força eletromotriz senoidal, é claro que a maioria delas vão produzir uma senoidal, né? Então, no caso da fonte produzir uma força eletromotriz, uma FEM, né? Senoidal, podemos escrever o seguinte. Aí eu vou colocar, a força eletromotriz, então, gerada pela bateria ou disponibilizada pela bateria vai depender do tempo, certo? Vai ter uma amplitude máxima, e aí eu vou multiplicar isso por um seno ou um cosseno. Aí depende de como você quer analisar. Eu vou usar como eu vou usar as figurinhas do Yang, eu vou usar o Yang, tá? No livro de vocês, ele faz o contrário, ele faz com seno. Mas aí é até bom que vocês tenham o contato com as duas ao mesmo tempo, para vocês verem que não faz diferença, é a mesma coisa. Então, eu vou usar o cosseno e o livro do Halliday vai usar o seno. E aí é bom que vocês não ficam viciados num só. Cosseno de ômega t. Pronto, isso identifica para a gente uma voltagem alternada, que uma hora é positiva, outra hora é negativa. E aí tem um pico de máximo e um pico de mínimo. Beleza? E isto, galera, quer dizer então que vai gerar uma corrente, gerando uma corrente onde essa corrente ela também vai funcionar de maneira senoidal, né, com uma amplitude de corrente isão vezes um cosseno de ômega t. Certo? Bom, e aí, o que a gente vai fazer agora? Como a gente vai ter que fazer somas de senos e cossenos que dependem do ângulo, a gente vai ter que usar a ideia dos fasores, tá bom? Então, vamos já introduzir essa questão dos fasores, porque a gente vai analisar um por um, olhando apenas para os fasores. Olhando apenas para os fasores. Bom, de qualquer maneira, deixa eu antes fazer uma coisa aqui. Não, vamos olhar para os fasores. Tá? Então, para representar grandezas que variam
senoidalmente podemos usar o diagrama de fasores. Então tá. O que são fasores? Galera, fasores, para quem não está aí nas aulas de ótica, nada mais são do que uma forma da gente conseguir interpretar ou representar grandezas que possam variar senoidalmente. Por exemplo, quando você pega um movimento oscilador harmônico, que vocês estudaram lá em mecânica, a posição do sistema massa-mola, vocês lembram que será dado por uma amplitude vezes um cosseno de ômega t, não é? É a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. O que você tem, então? Que o quadradinho lá, que era o bloquinho, quando ele está ligado numa mola, ele pode oscilar para frente até uma determinada amplitude e para trás. Para frente e para trás. Não é? E aí, uma forma de você enxergar isso é você colocar aqui um fasor cujo comprimento dele é a amplitude, por exemplo, né? E aí ele gira no sentido anti-horário com um ângulo que varia com o tempo. Aqui é ômega t. Né? Aí, à medida que ele gira, cara, a projeção dele aqui no eixo X vai me dando exatamente a posição X desse bloquinho. Então, o bloquinho indo para frente e para trás, nada mais é do que representado pela projeção desse vetor A no eixo X. Por quê? Porque esse pedacinho aqui, que é a posição instantânea do meu bloquinho, corresponde a quem? Ao valor do A vezes o cosseno de ômega t. Né? E se identifica, então, ele está para o lado esquerdo ou para o lado direito. Ele pode estar no máximo ou no mínimo de cada lado, mas o fato é que ele fica aí oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, enquanto esse fasor gira. Mas percebam que esse fasor, que é o vetor aqui, ó, representado, ele não existe fisicamente falando. Né? Esse vetor aí, ele foi uma construção matemática para a gente conseguir representar a posição do objeto oscilando ali em torno da posição de equilíbrio. Né? Porque esse X aqui, ele não é necessariamente um vetor, muito menos esse A. Esse A não é um vetor, né? Mas você consegue representar ele por um vetor girante, e aí a projeção desse vetor girante vai me dar aquele ponto que oscila no eixo X. Beleza? Como isso não é um vetor, naturalmente não é um vetor, então a gente não chama de vetor, a gente chama de fasor. É só isso. Bom, é só isso. E aí, deixa eu apagar aqui essa historinha. Opa, não é isso não. Ô, rapaz. Vem cá. E aí, para a corrente elétrica, a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer aqui. Eletro 2. Estamos aqui. Então, a brincadeira é essa aqui, ó. Dá uma ampliadinha. Então, imagine a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela oscila. Só que a corrente elétrica não é um vetor. Ela é uma grandeza escalar. Mas você pode representar aquela oscilação através de um vetor cujo comprimento é I. Deixa eu botar aqui a caneta de volta. Cujo comprimento é... Oh, rapaz, volta para a caneta. Oxente. Pronto.
cujo comprimento é I, é o tamanho do vetor, mas aí você não vai chamar esse cara mais de vetor, por quê? Porque o I não é uma grandeza vetorial. Então você vai chamar de quê? De fasor, só para diferenciar as duas coisas, tá bom? Então você vai pegar esse fasor I, que tem um comprimento I, colocar ele na origem de um sistema cartesiano, e aí você coloca esse bicho para rodar, com uma velocidade ômega. E aí, para cada tempo, ele vai ter uma posição. À medida que ele gira, ele projeta aqui no eixo X um outro vetor, né? E aí, esse comprimento é dado pela projeção, então a gente usa I cosseno de ômega t. Tá bom? Aí, dependendo do tempo, esse valor do I pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser zero, pode ser negativo. Né? O importante é que ele fica oscilando aqui, ó, pá, 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 enquanto o fasorzão gira. Belezinha, galera? Então, pensem nesse cara como sendo uma construção matemática, ou seja, um construto, no qual você está forçando a barra para representar uma certa grandeza que gira, ou uma certa grandeza que oscila, melhor dizendo. Tudo bem? Qualquer dúvida aí, vocês, por favor, me falem. Bom, quando nós temos esse tipo de situação, igual vocês viram lá em ótica, às vezes o que importa para a gente não é nem o valor instantâneo, né? Porque o valor instantâneo ele oscila tão rápido que, às vezes, para a gente não interessa o valor instantâneo. Para a gente, o que é importante é a média. O que chega para a gente é a média temporal, né? Só que a gente sabe que a média do seno e do cosseno é zero. Tanto do seno quanto do cosseno é zero. Por quê? Porque tanto os senos quanto os cossenos, eles passam metade do tempo com valores positivos, metade do tempo com valores negativos, né? Então, esse cara tem valor médio zero. Mas o que a gente faz, então, para resolver esse problema? A gente eleva ao quadrado. Porque quando a gente eleva ao quadrado, a gente pega a parte negativa, transforma em positivo, e aí, como eu tenho somente valores positivos, eu consigo obter uma média desse valor ao quadrado. E aí, para voltar, o que a gente faz? A gente tira a raiz quadrada, né? Porque aí a gente tem uma média quadrática. Olha que bonito. Daí que vem aquele RMS, que vocês estudaram lá em ótica também. Eu vou repetir um pouco daquela conta, que é para quem não estava fazendo ótica, a galera tem a oportunidade de ver também, né? Então, olha só, o valor médio quadrático e a gente fez isso tão no comecinho do curso, né, cara, que é bom até para a gente relembrar um pouquinho. Então, valor médio quadrático da corrente é dado Então, primeiro, o que a gente faz? Eleva a corrente ao quadrado, né? Então, eu vou elevar aqui, ó, I ao quadrado, vai ser o Izão ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de ômega t. Não é isso? O que a gente faz agora? Toma a média. A média de I ao quadrado, o que é isso? É a gente somar todos os valores da corrente e dividir pelo ciclo, né? Pelo ciclo. Aí, depende, você vai somar em quem? Você vai somar no tempo? Ótimo. Se você vai somar no tempo, depois você precisa dividir pelo tempo de um ciclo. Ah, não, professor, eu vou somar, sei lá, vou somar no ângulo. Vou somar no ângulo θ. Ah, então você precisa dividir pelo ciclo completo. Então você usa 2π. Né? Aqui, como a gente tem uma função temporal, eu vou somar nos tempos todos, né? De um ciclo completo, então eu vou somar de 0 até fechar o ciclo, e depois vou dividir pelo tempo completo, porque aí eu tenho a média
né? Só que para a gente somar coisas infinitesimais, a gente vai ter que integrar. Então, isso aqui vocês já viram, né, cara? Isso aqui vai ser i ao quadrado dividido pelo período, integral de 0 até o período, do cosseno ao quadrado de ômega t, e eu estou somando em dt. Show de bola. Bom, para fazer essa integral, a gente vai ter que se valer de uma equação trigonométrica, que é o seguinte: o cosseno ao quadrado de θ, vocês já sabem disso, né? É igual a 1 meio de 1, deixa eu botar esse 2 aqui direitinho, 1 meio de 1 menos o cosseno do arco duplo, 2θ. Legal? Substituindo lá, a gente vai ficar assim, ó. Fala, seu Pedro. Professor, eu não entendi essa parte do período e do cosseno ali, ó. Não é 1 sobre menos seno de 2θ? 1 sobre menos seno? Aonde? No azul. Ah, 1 menos o cosseno de 2θ? É. Não, isso aí é o seno quadrado. Ah, o seno ao quadrado, né? Acho que é. O cosseno ao quadrado é assim. E por que é o período ali em cima na integral? Eu me perdi nessa aí também. Porque o que você faz para calcular uma média? Você soma todos os valores do que você quer e depois divide pela quantidade de soma que você fez, não é? Não é assim que você faz média das coisas? Sim. Pois é. Aí como é que você então vai somar todos os valores de cosseno? Ah, eu quero saber o valor da corrente no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, e depois tem que dividir pela quantidade de tempo que você somou. Faz sentido? Sim. Pois é, aqui não tem quadrado, né? Aqui é só T. Então, como eu quero o valor médio, eu preciso... Rara, Oi. não vai ser 1 mais cosseno de 2θ? Porque eu acho que 1 menos é o do seno, não? É isso, né? Cara, pode ser. Não lembro, de verdade. Eu sempre confundo essas coisinhas. Odeio. É, eu sempre confundo. Dá uma olhada para mim aí nos livros e você me fala rapidinho. Mas pouco importa, porque isso aqui vai zerar quando a gente tirar a média, né? Mas enfim. Mas aí voltando, o Pedro, quando você então tira a soma, você precisa somar todos os valores daquela grandeza e dividir pela quantidade de valores que você tem, né? Como são valores infinitos, a gente vai fazer uma integral para poder contemplar todos os valores do tempo, né? Porque o tempo, a gente trata ele como um cara contínuo. E aí a gente vai somar numa volta completa. A cada ciclo, quanto que é o valor médio do cosseno, né? Do cosseno ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai somar de 0 até o período, porque você vai ter um ciclo completo. E como você está somando nos tempos, então você está somando no tempo 0, no tempo 0,1, no tempo 0,2, no tempo 0,3, 0,4, até chegar no período. Eu não sei o que é o período, mas eu sei que o período é t, né? Então a gente vai integrar de 0 a t, tzão, que é o período, e depois dividir pela quantidade de tempo que nós somamos, que é o período. É por isso que a gente define a média assim. Tudo bem? Ah, sim. Uhum. Conferiu aí, Renatinha? Se é mais ou menos? Tô procurando, peraí. Acho que você me dá um grito aí que a gente corrige. Beleza, então eu vou voltar aqui para a nossa integral. Então,
É mais quando ele coloca o seno do outro lado que fica menos. Beleza, valeu. Eu vou esquecer mesmo, então. Fazer uma tatuagem. Fazer uma tatuagem. Então lá, I ao quadrado é igual. Quer ver uma parada que eu também sempre esqueço, velho? Eu nunca lembro quando eu derivo seno, se o sinal de menos é quando eu derivo seno ou quando eu derivo cosseno. Eu nunca lembro. Eu preciso fazer a conta, eu preciso olhar lá no Google e tal. Pô, é menos ou mais? Que desgraça. Então, I ao quadrado sobre o período, integration, de 0 até o período, né? De 1/2 daquele troço lá, que é 1 mais, como a Renatinha corrigiu, 2 ômega t dt. Bom, o que a gente sabe? Que quando a gente integrar o cosseno, né, de qualquer ângulo dentro do período, isso vai dar 0, porque ele fica metade do tempo com valores positivos e metade do tempo com valores negativos. Então, essa integral aqui nós já sabemos que vai morrer. Tanto faz ser seno ou cosseno, tanto faz. Então, ficamos só com o lado de lá. Isso vai me dar, então, que o I ao quadrado vai ser Izão ao quadrado sobre o período vezes a integral de 1/2. E a integral de 1/2 de 0 a t é t sobre 2, né? Bom, isso me leva a simplesmente Izão ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente faz agora? A gente tira a raiz quadrada desse troço, né? Então, se eu tirar a raiz quadrada da média quadrada, porque agora eu tenho um valor de corrente médio, não é a corrente média, porque a corrente média eu sei que vai dar 0, mas é um valor que tem unidades de amperes, né? É um cara que tem unidades de amperes e me dá uma espécie de média aí. Né? Nós vamos batizar isso aqui como sendo o IRMS, que é a média quadrática em inglês, tá? Isso aqui, então, quando você tirar a raiz quadrada, vai ser I sobre a raiz de 2. Esse RMS quer dizer root mean square. O Pedro já tinha falado, hein? O quê? Ele postou lá aqui nos comentários. A Eu tradução. Bilíngue, o cara. O cara é demais. Root mean square. Ou seja, raiz média quadrática. Beleza? Da mesma forma, se você fizer toda essa brincadeira com a outra grandeza lá, que era a força eletromotriz, você vai chegar no mesmo resultado, né? Então, da mesma forma, a gente vai poder escrever que a força eletromotriz média quadrática é igual à força eletromotriz máxima, né? Dividido por raiz de 2. Tá? Só a título de curiosidade, o que chega nas tomadas, galera, é isso aqui, tá? É o RMS. Então, quando você fala, Brasília é 220 volts. 220 volts é a média quadrática da sua tomada, porque a sua tomada, ela libera uma força eletromotriz oscilante, senoidalmente, né? Então, se você for calcular a força eletromotriz ali, a voltagem instantânea, ela não é tão importante, porque ela oscila muito rápido. Aqui no Brasil, é de 60 Hz essa oscilação. Então, o que importa é quanto que ela entrega em média. Em média. E, em média, o que entrega é de 220 volts, essa média quadrática aqui, ó, que é o RMS.
certo? Por isso que você tem picos, né? Porque essa sua tomada, ela oscila em média, sim. O valor médio é esse. Mas em algum momento pode dar um valor maior, em algum momento pode dar um valor menor, né? E a amplitude desse valor maior é dado por essa equaçãozinha aqui. Então, se você multiplicar, por exemplo, 220 vezes a raiz de 2, esse é o pico. Vou fazer essa conta aqui. Raiz de 2 vezes 220. Então, na verdade, os seus aparelhos, eles são preparados para receber até 311 volts. Por quê? Porque o pico pode dar esse valor. Não é esse valor o tempo todo, porque é quando atinge o pico, né? Mas, em média, você está recebendo 220 volts. É por isso que existem estabilizadores. Os computadores, eles são equipamentos muito sutis, assim. Eles precisam de uma tensão bem contínua, digamos assim. Um valor muito estável, né? Então não pode oscilar muito, porque são peças muito sensíveis que tem lá. Então você precisa de um estabilizador. Para quê? Para cortar os picos, né? Tanto para cima quanto para baixo. Tanto para cima quanto para baixo. Legal, né? Vocês estão falando de física. O que é burlar o universo aqui, Renatinha? É alfazor? Não, é levar o quadrado para depois passar a raiz. Ah, o ser humano, ele é ardil, né, cara? Olha isso, é muito ardiloso. É muito ardiloso. Exatamente. Muito bem. Então, com as peças montadas aí do nosso tabuleiro, vamos estudar um a um dos nossos circuitos. Vamos começar pelo mais simples, né? Que é um resistor ligado a uma força eletromotriz. A gente coloca assim, galera, ó. A uma força eletromotriz CA. O que significa isso? Traduzindo, isso aqui tudo quer dizer uma fonte de corrente alternada. Uma fonte de corrente alternada. Beleza? Bom, vamos lá para cima. Vou pegar já uma figurinha aqui. Isso vai ser a tristeza quando a gente voltar para o presencial, né, cara? Essas figurinhas, elas ficam tão bonitinhas. Imagina eu ter que fazer isso no quadro agora. Mas acho que Imprime uma cartolina. Entrega para todo mundo, né? Aqui. Nós vamos ter essa brincadeirinha aqui agora, ó. Então a gente tem uma fonte de corrente alternada conectada a um resistor. A diferença de potencial nos terminais do resistor aqui é a diferença de potencial entre esses pontos A e B. Legal? E aí, cara, sabemos todos que essa diferença de potencial, que eu vou chamar de VR, ela nada mais é do que o produto do R vezes o I. Né? E aí vocês já ficam meio que acostumados com a nossa notação aqui, tá, galera? Sempre que a gente usar letrinhas minúsculas, isso corresponde a quantidades que variam no tempo. Bom? E quando a gente adotar letras maiúsculas, aí são constantes. Tá? Então, esse VR aí está com letra minúscula, por quê? Porque é a voltagem na resistência. Como a voltagem depende da corrente e a corrente ela é oscilante, então nós vamos ter uma voltagem também oscilante, né? Porque a nossa corrente I
ela também vai depender do tempo e é dado por um isão lá. O isão é uma constante, porque é a amplitude, né? Cosseno de ômega t. Bom, substituindo, então, a gente vai ter a coisa da seguinte maneira. A voltagem no resistor depende do tempo. Vai ser dado, então, por R vezes isão, beleza? Cosseno de ômega t. O que eu vou identificar, então, esta grandeza aqui, ó, como sendo a amplitude da voltagem. Então, eu vou identificar ela como um Vzão, que é uma coisa constante, e colocar um R embaixo para dizer que é a amplitude da voltagem no resistor, certo? O que nos leva, então, ao seguinte. Eu vou ter agora a minha voltagem no resistor, dependendo do tempo, dado por um Vzão R cosseno de ômega t. E esse Vzão R é o produto Rzão e Isão. Né? Bonito. Então, o resistor ele é bem fácil. Agora, olhando para essas coisas aí, vocês estão vendo que a equação da voltagem e a equação da resistência é tudo com cosseno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, do ponto de vista de fasores, os dois fasores estão alinhados. Por quê? Porque a corrente elétrica e a voltagem oscilam juntos. Eles oscilam em fase. Por quê? Porque os dois estão dependendo de um cara chamado cosseno. Beleza? Se eu colocar aqui um gráfico do comportamento dos dois, a gente vai ter isso aqui, ó. Cadê você? Aqui. Então, olha só. Esse aqui é o gráfico do comportamento dos dois. Eu vou botar aqui, que depois eu vou botar uma outra figurinha. Então, percebam, quando a corrente é máxima, a voltagem no resistor também será máxima. Quando a corrente for mínima, a voltagem no resistor também será mínima. Isso só quer dizer uma coisa: os dois estão em fase, beleza? Os dois oscilam juntos. E nada mais justo, né? Porque a voltagem no resistor depende da corrente. Se a corrente aumenta, a voltagem aumenta. Se a corrente diminui, a voltagem diminui. E aí é isso que vai acontecer de uma maneira bem simples. Olhando para os fasores, a gente vai ter a seguinte situação. Acho que esse bichinho aqui, né? Deve ser esse aqui. Então, ó, vamos tentar interpretar isso aqui, galera. Aqui eu estou tendo dois fasores. Um fasor de corrente, que é esse, beleza? E um fasor de voltagem, que é esse aqui. Os dois fasores, eles vão ficar alinhados, beleza? De maneira que a projeção dos dois, essa projeção aqui vai me dar a voltagem instantânea, e essa projeção aqui vai me dar a corrente instantânea, certo? Agora, como os dois estão grudados, alinhados na mesma direção, e vão girar com a mesma velocidade, então essas duas projeções, elas vão crescer para um lado, crescer para o outro, juntas. Tá bom? Isso quer dizer, então, que quando um aumenta, o outro aumenta, quando o outro diminui, e você tem, então, os dois oscilando em fase. Isso quer dizer que a corrente e a voltagem fasorial, ou seja, os caras representados por fasores, eles giram em fase. Tudo bem? É isso que quer dizer do ponto de vista fasorial. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Tudo bem aí, galera? Entenderam a brincadeira? Professor, Diga. Por que eles estão em fase e tal, né? Mas a resistência, ela vai diminuir essa voltagem?
Por que que o fasor da voltagem da resistência tá menor? Isso aqui é só uma representação. É só uma representação de amplitude. É porque, o que acontece? O I e o V não têm a mesma unidade. Então não faz sentido comparar o módulo dos dois. Tá? Não faz sentido. Aí ele colocou um menor do que o outro, mas é porque a nossa referência é a corrente. É só por isso. Porque a gente vai analisar a voltagem em todos os outros dispositivos, comparando com a corrente elétrica do circuito. Tá bom? Mas, do modo geral, não dá para você analisar quem é maior que quem, porque um é medido em amperes e o outro é medido em volts. Beleza? Ah, sim. Ah, entendi. Uhum. E aí a gente coloca a corrente grandona, porque ela vai ser o nosso guia. A gente vai se guiar por ela. Então, os fasores da corrente e da voltagem. Não preciso, mas eu vou dizer. Voltagem no resistor, porque depois não vai ter somente o resistor, né? São paralelos. Paralelos em todo instante. Em todo instante. Show de bola. Agora, vamos tirar o resistor da brincadeira e vamos deixar apenas o indutor. Então, agora eu vou colocar o indutor, somente o indutor, tá? Olha o Felipe aí. Bom dia, Felipe. Então, o indutor ligado a uma força eletromotriz CA. Nós já sabemos o que é isso, é uma fonte de corrente alternada. Vamos pegar o desenho. Imagens, arquivos. Pá. Aqui. Aí a brincadeira aqui já vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Vou calar de novo. O que você tem? Você tem agora a fonte de corrente alternada com o indutor. E aí, entre os pontos A e B, vai ser a voltagem no indutor. A voltagem no indutor, nós sabemos calcular também. Vai ser, vou chamar de VL, pode crer. Isso vai ser igual à indutância vezes a derivada da corrente. A gente já viu isso. Mas quem é a corrente? A corrente é invisão cosseno de ômega t. Então precisamos derivar esse cara, né? E aí isso vai surgir a fase, porque olha só, VL é igual a L vezes DI dt. Então isso aqui vai ser um DDT de isão cosseno de ômega t. Legal? O isão é constante, pula fora. A derivada do cosseno, ela é menos o seno. Não é isso? Então, meu VL vai ser menos L. Aí o ômega pula fora também, né? Aí fica L ômega I vezes o seno de ômega t. Legal? Mas, lembra que eu falei para vocês que o seno e o cosseno são a mesma função, só que uma defasada da outra com 90 graus, ou π/2?
1/4 do ciclo, né? Então, a gente pode fazer essa troca assim, ó. Porém, e tem um menos aí na coisa, né? Tem um menos aí na coisa. Então, a gente vai fazer o seguinte, galera. O cosseno, vou botar assim. Essa função menos seno de ômega t, ela vai poder ser trocada por um cosseno, que é a mesma coisa, tá? Um cosseno de... Vou botar assim a coisa normal, né? O seno de θ, ele corresponde ao cosseno de θ mais um π sobre 2. Tá bom? Isso é uma relação trigonométrica que vocês já sabiam dela, né? Muito bem. Então, fazendo essa troca, a gente pode escrever a voltagem no indutor em termos de cossenos. Para quê? Para comparar com a corrente, né? Para comparar com a corrente. Então, meu VL, que depende do tempo, vai ser, olha lá, eu tenho um L ômega vezes I, vezes um cosseno de ômega t mais π sobre 2. Certo? Vocês vão ver depois, de uma maneira geral, que a voltagem, ela não precisa ser π sobre 2, tá? Porque se você colocar outros elementos aí no seu circuito, vai aparecer uma fase φ. Aí, uma fase φ que a gente vai determinar quem é. Já vou adiantar um pouco essa ideia para vocês não ficarem perdidos lá na frente. Ó. De uma maneira geral, ou seja, quando você tiver de uma maneira geral, quando vocês estiverem trabalhando com circuito completo, podemos escrever para cá. A gente pode escrever que a força eletromotriz da bateria, que é a força eletromotriz resultante, ela vai poder ser escrita, galera, como um pico, né? Vezes um cosseno de ômega t mais uma fase, π. Deixa eu botar o φ, acho que o livro de vocês usa assim, né? Tá? Essa é a forma geral de escrever uma força eletromotriz no circuito que oscila. Esse φ é a fase em relação à corrente. Lembra que eu falei para vocês que a corrente é o nosso guia? Então, onde φ é a fase em relação à corrente. É a fase em relação à corrente. E aí você já vira o seguinte, se eu tiver um sistema puramente resistivo, ou seja, se eu tiver um sistema que tem apenas resistor, ou seja, a gente vai chamar isso de resistor puro, vocês acabaram de ver que a voltagem na bateria e a corrente, cadê? Ó, a voltagem e a corrente estão em fase. Isso quer dizer que a fase é zero. Então não tem fase, o φ é igual a zero. Agora, se você tiver um sistema que é um indutor puro, ou seja, apenas a fonte com o indutor, né? Essa fase não é mais zero. Vocês estão vendo que a diferença entre
um e o outro, agora é com um π/2, que apareceu bem aqui, ó. Né? Então, eles não giram mais em fase. Eles giram com uma fase de 1/4. E aí, como é que a gente representa isso? Vou botar figurinhas. Imagens. Tá aqui. Então, olha só o que está acontecendo. Como eles estão defasados de 1/4, galera, a coisa vai ficar assim agora, ó. A corrente, ela está aqui. Ela começa com cosseno, né? Fase 0. Então, quando o tempo é 0, ela é máxima. Aí, nesse momento, o indutor tem voltagem 0. Tem voltagem 0. E como ele funciona como um cosseno de ômega t mais 90 graus, olha o que vai acontecer com o comportamento dele. À medida que a corrente cai, você vai ver a voltagem no indutor ficando negativa. E aí ela atinge um pico quando a corrente é 0. Né? Aí depois a sua voltagem começa a diminuir. Legal. Diminuir negativamente. Isso quer dizer que está diminuindo a amplitude, tá? O valor numérico. Até chegar a 0. Quando chegar a 0, aí a corrente ela é mínima, né? Ou máxima negativamente. E aí você vai ter esses dois oscilando assim, fora de fase. Quando a corrente num é máxima, você vai ter a voltagem no outro sendo 0 e assim por diante. Como é que você representa isso em fasores? Fica um treco assim. Aí vocês estão vendo que agora já é mais difícil de enxergar, né, cara? Porque não está mais em fase. Se não está mais em fase, o trem não é mais tão simples quanto eram os resistores lá. Assim. Vamos ter uma parada assim, ó. Então, curte. A corrente está aqui, beleza? É o nosso guia. A corrente está aqui. O que aconteceu entre a corrente e a voltagem no indutor? Estão defasadas com mais 90 graus. Então, a voltagem no indutor está representada por esse fasor aqui, ó. Por quê? Porque nós damos agora um ângulo de 90 graus para frente. Tá? Dando esse ângulo de 90 graus para frente, perceba que o fasor caiu para o segundo quadrante. E como caiu para o segundo quadrante, isso implica que o valor é negativo em relação à corrente elétrica. É por isso que quando um é mais, o outro deu menos, tá vendo? No primeiro quadrante, claro. No primeiro quadrante. Certo, galera? Então, esses caras vão girar agora. Imagina esses dois girando, né, mantendo a fase de 90 graus entre si. E aí eles vão girando em torno do centro. E aí as projeções vão dando, né, os valores instantâneos de cada um deles. Bom? Deu para enxergar aí a ideia? Tudo bem aí, seu Pedro? Você que é um pouco traumatizado com os fasores? Sim, tudo bem. Tá vendo como é prático olhar para os fasores? É bem mais tranquilo, né? Fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Beleza. Então tá. Então, olha aí. A corrente é a nossa referência e o fasor da voltagem está defasado com mais 90 graus em relação à corrente. Aí a gente pega esses dois caras e bota para girar. Aí você fala, professor, por que você não... Diminui o zoom da tela rapidinho, só para eu ver o outro lado, junto com esse aí. Sim. Tá, beleza. Você quer ver esse aqui? É esse. Olha a diferença. Aqui, a corrente está na mesma posição, né? Para poder ter um guia. E a voltagem no resistor está alinhado, está junto. Enquanto que lá,
nós vamos ter aqui a voltagem no indutor, aqui, ó. 90 graus. Tá. Não, tá. Agora eu vi, eu não tava vendo, não. Sacou? Entendi. Uhum. 90 graus na frente do... Como é o nome? Da corrente. 90 graus na frente da corrente. Aí você fala, por exemplo, você pode pensar, professor, por que aqui você não pode tirar uma resultante, né? Desses dois fasores aqui. E fazer isso. Cara, desculpa? Porque não é vetor? Não, porque assim, como a gente está tratando como se fosse vetor, teoricamente eu posso, não tem problema. Tanto é que a gente está pegando as componentes, né, desses vetores para representar o que eu quero. Eu poderia. A diferença, por que eu não posso? Porque isto é corrente e isto é voltagem. Esses caras não são da mesma natureza. Eles não são da mesma unidade. Então eu não posso somar os dois. Não faz sentido eu somar os dois. É como eu querer somar laranjas com bananas. Não faz sentido. Exatamente o que eu pensei. Faz sentido, sim. Aqui, ó, e é o que nós vamos fazer jazinho, é somar esse cara com esse cara. Aí faz sentido. Por quê? Porque aí eu estou calculando a voltagem resultante do circuito. Mas jazinho a gente fala disso. Diga. Professor, ali na integral ali do 2WT, acho que você volta um slide. Isso. Por que deu zero ali? Porque você está integrando no período. Integrar no período é você somar a contribuição do cosseno no ciclo completo. Só que o ciclo completo ele é simétrico, né? Ele tem valores positivos e negativos iguais. Então, quando você soma uma quantidade positiva com uma quantidade negativa de mesmo valor, isso vai dar zero. Dentro de um período. Se você soma de 0 até meio período, aí isso não dá mais zero. Tá bom? Mas como os limites da integração são de 0 até um período fechado, esse cara vai dar zero. Eu fiz as contas aqui, deu tipo seno do período. Eu resolvendo a integração. Isso, aí coloca 2π. O período não é 2π? Uhum. Seno de 2π é zero. Ah, é verdade. Que coisa, não? Show. Então, deixa eu voltar aqui, cara. Eu vou chamar essa equação de 1, porque eu vou retomar ela para a gente definir uma coisa nova aqui no nosso sistema. Pela equação 1, então, pela equação 1, a amplitude da voltagem no indutor a amplitude da voltagem no indutor é dada por, vou botar de corzinha azul, ó, Vzão L. Porque olha para cá, galera, eu vou chamar isso aqui tudo, ó, de voltagem, amplitude da voltagem, né? É a amplitude da voltagem no indutor. Então a gente atribui um Vzão, porque vai ser um cara constante, um L, porque está no indutor. Ok? Então esse cara, ele vai ser... como é que eu fiz lá? Foi L ômega I. L ômega I. Vamos lá. Vê se vocês conseguem captar a mensagem. Galera, como é que você calcula a voltagem de um resistor? Não é R vezes I? Pois é. Aqui, vocês estão calculando uma voltagem, mas não é num resistor.
E esse cara tem um I no meio. Então, isso nos leva a pensar numa simetria. Se eu comparar a voltagem com a equação lá, R vezes I, eu posso chamar isso aqui, ó, de uma espécie de resistência, não posso? Até porque isso tem que ter unidade de resistência. Tem que ter unidade de resistência. Porque o que é volts? É ohms vezes ampere. Ohm vezes ampere. Então, como aqui já tem ampere e aqui já tem o volt, esse cara aqui tem que ter unidade de ohm. Então, ele é uma resistência. Só que não é uma resistência típica de um resistor. É uma resistência de um indutor. Mas indutor não tem resistência. Então, nós vamos definir uma nova grandeza, beleza? Que vai ser o seguinte. O que nos leva a definir um cara novo daqui para frente, tá? Ele vai ser representado com uma letra que parece um xão, mas ele é uma letra grega chamada Chi, beleza? Que L, que é o que o livro usa, vai ser dado então por ômega ou L e ômega, tanto faz, né? Esse troço aí, galera, é como se fosse a resistência do indutor, mas não é uma resistência. Esse troço aí, ele vai ser chamado daqui para frente de reatância. Reatância. Como é do indutor, né? É a reatância indutiva. Legal? Que também tem unidade de ohm. Tem unidade de ohm. Mas não é uma resistência, vamos botar assim, não é uma resistência daquela que produz aquecimento. É uma resistência que também vai ter uma interpretação de se opor à oscilação, tá? E a gente chama isso, então, de reatância. Então, logo, eu tenho agora uma equação para a minha voltagem, né? E aí eu vou colocar ela de azulzinho aqui, que eu já tinha feito isso. A voltagem no indutor depende do tempo, certo? E aí agora nós vamos colocar aqui um Vzão L, cosseno de ômega t mais o π sobre 2, que é a fase. Essa agora vai ser a nossa voltagem no indutor. Legal? E essa amplitude, então, VL, ela vai ser definida como sendo a reatância vezes a corrente. Legal? Bonitinho, né? Vamos falar logo, então, do capacitor, que aí a gente mistura todo mundo. Fica bonito. Então, C. Vamos agora colocar um capacitor. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida aí, deixa eu até ver aqui os comentários. Que plot. Qual foi o plot aqui? A reatância? Não, quando o Pedro estava falando, Lara, eu acho que não ficou, não sei, não entendi essa história de reatância indutiva. Pois é, ela vem de uma comparação da equação da voltagem de uma resistência, né? Porque a gente vem trabalhando sempre assim, cara, a voltagem na resistência é R vezes I. R vezes I. R vezes I. Aí a gente encontra, né, uma voltagem, amplitude de voltagem, que é essa aqui, dado por uma coisa vezes I. Então, a gente, por simetria,
A gente tenta juntar esses termos que multiplicam a corrente como se fosse uma espécie de resistência. Mas não é, porque isso não é um resistor. Então a gente tende a juntar tudo que aparece do lado da corrente, vai aparecer no indutor, no capacitor também, tá? E chama isso de um novo cara, reatância. É o nome que foi dado, reatância. E aí ele está associado a como que esse bicho que eu disse é o indutor, como que ele se comporta de acordo com a oscilação do circuito. Eu vou falar da reatância capacitiva, que é do capacitor, e a gente vai interpretar eles, eu acho que vai ficar mais fácil para você ver o que está acontecendo. Beleza, Kátia? Eu não consigo entender o que está acontecendo na prática. Tipo assim, o que essa relação está fazendo com... Tá bom. Eu vou tentar, na hora que juntar lá, a gente interpreta e vamos ver se melhora a sua existência. Então, vamos pegar um capacitor. Ligado a uma fonte. Figurinha. Isso, agora a gente vai ter esse bichinho aqui. Vou colocar aqui embaixo que ele cabe. Beleza? Olha aí, então, uma fonte ligada no capacitor. E aí, cara, percebam que o capacitor ele é um cara estranho, porque ele tem um pedaço faltando, né, no meio dele, não deixa passar corrente ali dentro. Mas, pode ter corrente? Pode. Por quê? Porque você pode carregar, enquanto você carrega o capacitor, a corrente está acontecendo. E quando você descarrega o capacitor também. Então, na verdade, quando você coloca um capacitor numa fonte alternada, o que a fonte alternada faz? Ela carrega uma placa, daqui a pouco descarrega a placa e carrega a outra. Daqui a pouco descarrega a segunda e carrega a primeira. Aí ele fica nessa brincadeira de carregar uma placa com carga positiva, daqui a pouco carrega outra placa com carga negativa. Então você vai ter uma oscilação de carga no seu capacitor, e essa oscilação de carga no capacitor vai fazer com que você tenha uma oscilação de corrente também no seu circuito. Pode crer? Fala. Ué, mas se carrega de um lado e descarrega de outro, não vai ter carga, não vai ter corrente no capacitor? No capacitor, você fala no meio dele? Porque olha só, quando ele No meio tá dele nunca positivo num lado, aí negativo no outro. Aí Isso. carrega e gira. Aí o negativo da fonte vai pro positivo do capacitor. Uhum. E do outro lado, o inverso. Aí não passa corrente? Por que não? Passa, só que no sentido contrário, né? Porque descarregou uma das placas. Se Então, descarregou, como é que vai carregar de novo? Ah, não, mas calma. O que está acontecendo é isso aqui, ó. Aqui está o capacitor. Ô, diacho. Que filho da puta. Pior que esses traços não apagam, não, velho. Aqui. Então, ó, aqui está o capacitor. Vamos falar em números? Vamos supor que o seu capacitor está descarregado. Aí você coloca ele lá na sua fonte alternada. Quando você coloca ele na fonte alternada, ele vai aumentando a carga, por exemplo, do lado de cá. Né? Então ele vai produzir uma corrente que vem nesse sentido. E aí ele vai começando a depositar carga aqui. Então vamos supor que em algum momento apareça 5 coulombs desse lado, e aí automaticamente eu tenho menos 5 coulombs do lado de lá. Né? Aí vamos supor que o tempo vai passando. Aí esse cara aqui já aumentou para 10 coulombs, e esse cara aqui foi para menos 10 coulombs, né? O que tem de um lado tem do outro de valor negativo. Beleza. Aí a fonte, em algum momento, ela vai diminuindo essa corrente. Né? O que isso quer dizer?
que agora você vai ter a corrente diminuindo, e aí essa carga vai diminuir também. Então ela vai voltar, por exemplo, para 5 em algum momento, e aqui vai voltar a ser menos 5. Em algum momento, esse capacitor descarrega, você vai ter 0 e 0. Legal. Só que aí o que acontece? A sua fonte inverte a corrente. A corrente vem para cá. E aí quando inverter aqui, agora passa a ter mais 5 do lado de cá, menos 5 do lado de lá. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até atingir, por exemplo, o máximo. Mais 10 de um lado, menos 10 do outro. Certo? Aí depois a corrente começa a cair. E aí você vai ter o ciclo se fechando. Tudo bem? Quem tá forçando a acontecer as coisas é a fonte. Sim, mas olha só, se o senhor... Você pode desenhar a fonte no meio do desenho do capacitor? Posso. Ou usar aquele lá de embaixo lá também? Pronto, melhor. Ó, Pronto, tá. quando, por exemplo, no metade do tempo, o direito fica positivo na fonte e o esquerdo negativo, correto? Correto? E aí vai criar a voltagem lá no capacitor e tudo, né? Correto. Aí no direito, como vai carregar, vai ficar positivo também e negativo. Correto? No direito? Porque o direito é positivo. Ó. O esquerdo, perdão, eu confundi. Lá no esquerdo tá positivo. O outro direito. Isso. Aí lá embaixo, quando a fonte trocar o sinal, ela vai passar carga e vai zerar esse capacitor. Vai zerar a parte que estava positiva. Uhum. E o de baixo também. Fazendo com que o capacitor não passe corrente. Não é isso? Sim, vai ter um momento que a corrente vai dar 0. Mas isso é instantâneo, isso é em algum momento. Em algum momento o seu capacitor descarrega, nesse momento a corrente é 0. Só que aí, como existe uma fonte que está alimentando o sistema, ela vai voltar a carregar o capacitor. Então o capacitor é inútil no sistema? Pois é. Inútil não, porque ele está armazenando a energia aqui do sistema. Esse cara aqui está entregando energia, só que a energia não está se perdendo. Essa energia que ele coloca, ele vai depositar essa energia aqui no capacitor, só que essa energia fica ali, né, oscilando. Uma hora você está carregando, outra hora descarregando. Uma hora carregando, outra hora descarregando. Então, o que está acontecendo é que você está apenas... É igual o indutor. Por que não incomodou o indutor para vocês? O indutor é a mesma coisa. O indutor ele carrega e depois descarrega. Carrega e depois descarrega. E quem está fazendo isso é a fonte. Está fazendo isso é a fonte. Aqui é a mesma coisa. O seu capacitor ele carrega e depois descarrega. Carrega e depois descarrega. Porque você tem ali uma oscilação de corrente no seu sistema. Tudo bem? Mas é claro. No capacitor não parece que dá para passar a carga, entendeu? Não sei, estranho. Então, é porque você não está usando isso aqui para nada, né? É porque a gente está estudando apenas o individual, o capacitor junto com o indutor. Então, para você visualizar aqui os efeitos disso, por exemplo, você poderia conectar isso aqui no resistor. Aí a carga do capacitor cai para o resistor, e aí o resistor acaba consumindo isso, de alguma maneira. Né? Mas o grande lance aqui é que a corrente ela existe. Ela existe enquanto o seu capacitor carrega, enquanto ele descarrega. Vai ter corrente. É óbvio que aqui dentro do capacitor, não sei se é isso que está incomodando vocês, dentro do capacitor não tem corrente, né? Porque ele tem uma espécie de vácuo, um isolante ali dentro. Mas isso não tem problema, vocês vão ver que existe aqui dentro uma continuidade da corrente elétrica definida por uma outra coisa, mas isso é outra conversa. Lá nas equações de Maxwell a gente vê isso. Mas o que está rolando aqui é corrente elétrica nos fios. Então, existe uma corrente elétrica que carrega a placa esquerda, né? Olha só para a placa esquerda. Ou então, olha só para a placa positiva. Ela carrega essa placa, depois descarrega ela. Aí, depois, carrega essa e depois descarrega ela. E aí fica nessa trocação. Carregando, descarregando, carregando, descarregando. O capacitor. Não é o sentido contrário da corrente, não, professor? Então, quando a corrente gira no sentido, nesse caso isso. aqui, né?
Quando gira no sentido anti-horário, está carregando do lado esquerdo. Quando girar no sentido anti-horário, desculpa, horário, aí vai carregar o outro lado. Esse lado fica positivo. A troca de sentido que faz descarregar? Não, é a diminuição ou aumento da corrente. Porque lembra que se é uma fonte alternada, ela faz isso. Então a corrente elétrica cresce, 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 cresce. Quando a corrente elétrica... Oi? Sim, entendi. Entendeu? A gente vai... Vamos botar os dois gráficos juntos para a gente conseguir analisar isso, talvez fique mais fácil de entender. Vou botar os dois gráficos juntinhos aqui. Mas antes, vamos olhar para a matemática da coisa. Ó. A gente sabe que a voltagem no capacitor é dado pela carga dividido pela capacitância, não é isso? É a carga dividida pela capacitância. Mas como é que eu encontro a carga? Como é que eu encontro a carga? Porque a única coisa que eu sei é da corrente. A corrente liberada pela fonte é aquela isão cosseno de ômega t. Né? Como é que eu encontro, então, a carga? Ora, nós sabemos que o I corresponde a dQ dt, não é isso? dQ dt. Então, para achar a carga, a gente precisa integrar a corrente. Pode crer? Então, o nosso dQ corresponde a I dt. E quando a gente integra, então, a corrente elétrica, a gente vai ter, do lado de cá eu vou ter a carga, já vou fazer direto, tá? A carga, então, que depende do tempo, vai ser a integral da corrente. A integral da corrente vai ser a integral do cosseno. A integral do cosseno é o próprio seno. Só que aí esse ômega, ele cai, né? Ele vem aqui para fora, só que ele vem assim. Certo? E aqui eu vou ter um seno de ômega t. Tudo bem, galera? Então eu integrei ali a corrente elétrica. Bom, então a gente pode agora definir quem é o VC. Quem vai ser o VC, que é a voltagem no capacitor? E ele depende, obviamente, do tempo. Aí você olha para cá. Ó. É a carga. Quem é a carga? I sobre ômega vezes o seno de ômega t. Só que isso dividido pelo capacitor. Então, eu vou botar o Czão aqui do lado. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai brincar com a questão de senos e cossenos, né? Nós sabemos que o seno e o cosseno, eles são a mesma coisa, só que defasados. E a gente pode, então, escrever, usando aquela identidade trigonométrica, ó, mas escrever o seno em função do cosseno fica assim, ó. O seno de θ, ele, escrito em termos do cosseno, ele é o cosseno de θ menos π sobre 2. Né? Aquela questão da complementaridade, os dois são complementares, né? O seno de um ângulo é igual ao complementar do outro. Beleza? Então eu posso fazer essa troca aí e escrever, vou escrever de pretinho, vai ficar assim, ó. V no capacitor em função do tempo, então vai ser igual a I sobre ômega C cosseno de ômega t menos π sobre 2. Legal? Por quê? Porque agora eu estou colocando todo mundo em termos de cosseno porque eu posso comparar os dois. Mas, vamos olhar agora para a amplitude dessa voltagem, igual a gente vem fazendo. Esse cara aqui é a amplitude da voltagem no capacitor. Então, eu vou chamar isso aqui de VC. Então, a amplitude
da voltagem no capacitor é dada por, vamos voltar de azulzinho. Então, ali, quem eu separei lá é o I dividido por ômega C, certo? Então, isso nada mais me força a escrever um cara chamado reatância capacitiva. Da mesma maneira que eu fiz lá com o indutor, que nos leva Nel, se você separar aqui essa voltagem no capacitor, eu posso escrever isso como sendo 1 sobre ômega C vezes I. Eu junto tudo que está multiplicado por I e chamo isso de uma espécie de resistência. Então, o que nos leva a definir a reatância, agora com Czinho, capacitiva, e ele vai ser 1 dividido por ômega C. Legal? Bom, portanto, vamos fechar aqui o pote. A equação da voltagem no capacitor ficaria assim, VC, que depende do tempo, vai ser dado pela amplitude VC vezes o cosseno de ômega t, agora menos π dividido por 2. Onde este VC nada mais é do que a reatância capacitiva vezes a corrente elétrica. Né? Amplitudes, né, galera? Que são tudo amplitudes. Não escrevi, deixa eu escrever aqui, ó. Esse cara é a reatância capacitiva. Beleza? Vamos colocar aqui os gráficos, aí talvez pode ser que vocês fiquem mais confortáveis. Imagens, papá. Esse cara. Vamos lá. Indutor, capacitor, tá aqui o gráfico. Então, olha só o que está rolando aqui, ó. Enquanto a corrente ela começa em queda, né? O que está rolando aqui? Você está, de alguma maneira, você está armazenando carga no seu capacitor. Quando você atinge a maior carga possível no seu capacitor, o que aconteceu? A corrente zerou, né? Que é isso que acontece na vida real. Na vida real, assim, quando você estava estudando capacitores, quando o seu capacitor armazena toda a energia que ele pode armazenar, e aí a gente diz que ele está em equilíbrio, nesse momento ele não permite mais passagem da corrente, então ele bloqueia a corrente, e aí a corrente agora ela vai ter que, ela vai zerar, né? E aí agora ela só tem um caminho, mudar de sentido. Então o que acontece aqui, quando a corrente ela zera, depois ela passa a ter valores negativos. Nesse momento, como a corrente está indo para o outro lado, eu acho que eu tinha desenhado errado lá no negócio, né? Quando ela está indo para o outro lado, o seu capacitor está descarregando, ó, descarregando. Porque é como se ela estivesse tirando carga de uma placa e depositando na outra placa. Beleza? E aí vai aumentando essa corrente negativamente, e aí a carga no capacitor vai caindo.
Beleza. Quando a carga no capacitor chegar a zero, ou seja, se o capacitor estiver completamente descarregado, é o momento em que a voltagem está no pico, né? Só que invertido para baixo. Está no pico. E aí o sistema continua com a mesma ideia. Você agora começa a ter a corrente, né, diminuindo de valor aqui, em módulo, né? Isso faz com que a carga comece a depositar do outro lado até atingir um pico. Atingir o pico, você vai ter a corrente zero. Pronto. E aí o sistema continua. Então percebam que agora existe uma defasagem entre a voltagem no capacitor e a corrente. Só que essa defasagem é de menos 90 graus. Em termos de fasores, a gente coloca assim, ó. Capacitor, fasor. A gente vai colocar assim. Então, olha só, a corrente está lá, bonitona, né? Na sua direção já, que a gente fixou ela para estudar. A voltagem no capacitor, ela vai estar 90 graus atrás. 90 graus para trás. Então, nós vamos colocar ela aqui no quarto quadrante. Legal? E esse troço vai girar no sentido horário, e aí a projeção desse cara no eixo X vai me dar a voltagem instantânea. É por isso que ele fala que o fasor da voltagem está retardado. Por que ele está retardado? Porque ele está 90 graus para trás em relação à corrente elétrica. Tudo bem? E uma forma de vocês agora interpretar essas reatâncias, aí a gente começa a discutir aí as ideias, ver se vocês se acostumaram melhor com isso, é o seguinte, ó, vou botar aqui, observação. A resistência elétrica, que é uma maneira de você comparar o que é resistência com o que é reatância. A resistência elétrica, lembra que a gente tinha definido a resistência como sendo uma espécie de oposição à corrente elétrica, lá no circuito de corrente contínua? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? A resistência elétrica. Só que aqui nós temos uma corrente alternada, então nós temos uma frequência de oscilação dessa corrente alternada. Percebam que a resistência elétrica pouco se interessa com a frequência da oscilação da corrente. Ela vai se opor à passagem da corrente do mesmo jeito. Agora, as reatâncias, não. As reatâncias dependem dessa frequência. Olha só, a reatância do capacitor depende do ômega, e a reatância do indutor também depende do ômega. Beleza? Olha só, vamos juntar as peças. Então, a resistência elétrica não depende da frequência beleza? A frequência de quem? Da oscilação da corrente, mas as reatâncias sim. Essa é a primeira diferença entre resistência e reatância. Mas as reatâncias sim. Vamos fazer um gráfico? Eu tenho aqui um gráfico dos três. Em função da frequência, tá? Daqui, ó. Então, cara, vamos interpretar isso aqui. Eu tenho o gráfico dos três valores aí, tanto da resistência elétrica quanto das reatâncias do capacitor e do indutor. Tudo isso, galera, em termos da frequência angular. Tudo isso em termos da frequência angular. O que é a frequência angular? É a frequência de oscilação da fonte. É a frequência com que a fonte oscila a corrente elétrica. Pode crer?
Lembrando que eu vou colocar aqui as equações de cada um deles. Esse cara aqui, ó, ele é proporcional à frequência angular, ele era ômega L, não é isso? Ômega L. E esse bichinho aqui, ele cai porque ele depende do inverso do ômega. Então, esse bichinho aqui, ele é 1 sobre ômega C. Muito bem. Então, vamos lá. O que significaria... E aí eu vou jogar a pergunta para vocês pensarem junto comigo. O que significaria um circuito de frequência zero? O que significaria um circuito de frequência zero? Alguém pode me dizer? Um circuito ideal? Não. Na prática, o que significaria um circuito de frequência zero? Se a frequência é zero, o que isso quer dizer? Ah, talvez quer dizer que não há oscilação. Então, E a logo- corrente, ela é? Zero. Não, constante. Como que um capacitor se comporta com corrente constante? Ele vai descarregar e carregar, né? Isso? Corrente constante. Como que o capacitor se comporta quando a corrente é constante? Ele não bloqueia completamente a passagem da corrente? Ai. Ele bloqueia baixa frequência. Mas se for não sei. Isso, então. Eu tô pensando na frequência zero. Eu tô pensando na frequência zero, ou seja, Então ele vai bloquear. ele vai bloquear a corrente. Por quê? Porque a corrente sendo constante, uma das placas está completamente carregada positivamente, a outra negativamente, e o capacitor não permite mais passagem de corrente. Nesse momento, a corrente é zero. Faz sentido? Faz. Então, quando a frequência é zero, o seu capacitor vai ter uma reatância infinita. O que isso quer dizer? Que ele se opõe completamente à passagem da corrente. Por isso que ele tem esse significado de resistência, mas não é uma resistência, né? Ele é a gente não chama de resistência porque ele não está dissipando, mas ele funciona como uma espécie de bloqueador também. Então, o capacitor, ele para correntes muito baixas ou para frequências muito baixas oscilações, ou para frequência zero, ele bloqueia completamente a passagem da corrente, no caso de frequência zero. Já o indutor, não. Olha para o indutor, velho. O que acontece com o indutor quando a corrente é constante? Ou seja, quando a frequência é zero. Se não tem oscilação de corrente, lembra que a voltagem no seu indutor depende do DI/dt? Cara, se eu não tenho oscilação, eu não tenho DI/dt. Então, isso quer dizer que a voltagem é zero. Ou seja, o seu indutor, ele nem existe. Por isso que a reatância dele é zero. Porque o seu indutor não funciona mais. O seu indutor, ele está lá só para fazer figurinha, só para mostrar os dentes e sorrir. Ele não está fazendo nada no seu circuito. Por quê? Porque a frequência das oscilações é zero, a corrente é constante, então ele não consegue armazenar energia magnética. Sacaram o comportamento da reatância? Por isso que a gente chama de uma espécie de resistência. Então, essa espécie de resistência do indutor é zero quando as frequências das oscilações é zero, né? E o capacitor, por quê? Porque ele não se opõe à corrente elétrica de maneira alguma. E o capacitor não. O capacitor ele se opõe infinitamente. Então ele vai ter uma resistência infinita. Por isso que ele cresce, né, infinitamente quando a frequência é zero. Já o indutor não. O indutor ele tem reatância zero. Por quê? Porque ele não se opõe à nossa corrente elétrica. Faz o contrário. Cresce as oscilações.
Se a gente agora joga as oscilações para muito grande, então você tem ali um circuito com uma frequência muito alta. Frequência muito alta, cara, você tem altas variações. Essas altas variações vão fazer com que o seu indutor ele bloqueie essa coisa. Por quê? Porque quanto mais variar a corrente elétrica, você vai ter um BIDT cada vez maior, né, velho? Isso vai fazer com que esse cara ele comece a segurar demais a corrente. Ele começa a falar, opa, tá variando muito. E quando varia muito, ele se opõe. Lembra que a ideia da lei de Lenz é se opor às variações? Se as variações são muito rápidas, ele se opõe muito intensamente. Né? Por isso que a reatância do resistência, entre aspas, do indutor, ele começa a crescer demais. Porque ele começa a se opor a essas oscilações. Mas o capacitor é o contrário. O capacitor, quando as frequências são muito altas, olha só, ele começa a perder valor de oposição. Por quê, velho? Porque imagina, o capacitor está com as placas lá. O que significa você aumentar demais a frequência? É você ficar tirando carga de um lado e colocando para o outro muito rapidamente. Muito rapidamente. Aí vai ser o contrário. Aí vai ser o contrário. Exatamente. Porque aí ele não vai ter diferença, porque ele vai papar, vai descarregar e carregar ao mesmo tempo. Então é quase como se ele nem tivesse existindo ali no circuito. Por isso que ele tem essa queda de resistência elétrica, entre aspas. Faz sentido? Sim. Ô, louco. Faz muito sentido. Conseguiram fechar os quebra-cabeças aí na cabeça de vocês, essas coisas? Sim. Então a resistência ideal vai estar entre esses 3 pontos aí de interseção, não? Para deixar um sistema bom, né? Então, o que é um sistema bom, cara? Depende do que você quer. Você vai ver nos exercícios que existem situações em que você quer limitar as altas oscilações e existem outros que você quer limitar as baixas oscilações. E isso quer dizer, então, que você quer ter um circuito mais capacitivo ou mais indutivo? Cara, aí depende da aplicação do seu circuito. Nos exercícios vocês vão ver isso acontecendo de maneira bem prática para fazer as contas. Por isso que eu acho que é legal a gente fazer uma aula de exercício, viu, Pedro? Beleza? Vamos. Cara, são 10h10, velho. Louco, meu. Deixa eu ver aqui um negócio. Acho que dá pra gente colocar tudo no mesmo pote agora, não dá? Acho que sim, né? Ué, me diz você. Não, é porque eu tenho medo de ter que começar a colocar tudo no mesmo pote e ter que parar. Porque 10h30 a gente termina e eu tenho que dar outra aula depois. Eu não queria parar no meio, sacou? Do caminho. Dá e volta, ué. Bora fazer um exercício, então. Eu boto fé, Renatinha. Boto fé de fazer o seguinte. Ó, deixa eu abrir aqui o livro de vocês. Física básica, Halliday. Esse aqui é o capítulo 31, né? Se eu não me engano. É, 30 a gente já viu. Isso, 31. Bora lá para os exercícios. Ô, louco, tem muita coisa ainda nesse capítulo. A gente nunca vai ver equação de Maxwell. Tenha fé, mulher, tenha fé. Tenha fé, seja uma mulher de fé. Tá tudo certo.
Ó. Isso aqui vocês já fizeram, oscilações circuito LC, ou eram para, né, fazer. Circuito RLC também. Aí, isso aqui, galera, é o que a gente está fazendo, tá? São as oscilações forçadas em 3 circuitos simples. O que é isso? É o circuito só com resistor, ou um circuito só com indutor, ou um circuito só com capacitor. Aqui não tem muita dificuldade. Não tem muita dificuldade, não. Vocês estão vendo que é tudo tranquilinho. Então, como são poucos exercícios, olha só, do 28 até o 34, deixa eu ver o que mais ele tem aqui. Do circuito do 28 até o 34 são exercícios que vocês vão fazer separados. E aí eu vou deixar, então, para vocês. Mas, cara, vocês não podem deixar de fazer isso para a semana que vem. Tentem fazer esses exercícios do 28 até o 34, né? Porque aí, na próxima aula, nós vamos botar tudo num balaio de gato só. A gente vai colocar o RLC, né, com a força lá, eletromotriz oscilante, tá? E aí nós vamos ter bastante coisa envolvendo esses caras, porque nós vamos ter que somar os 3, tá? A gente faz isso na aula que vem, porque aí é bom que vocês vão se acostumando com os exercícios. São poucos, tá? Como são poucos, acho que é melhor deixar vocês tentando fazer eles aí, para vocês irem pegando as manhas, sentindo a dificuldade e aprendendo. Pode ser, galera? Pode ser. Então tá. Deixa eu parar a gravação aqui.